TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Deus venha estar abençoando a tua vida. Todos nós estamos sempre aqui, todas as segundas-feiras, às 22h30, para trazer mais um testemunho de vida, experiências de muitos irmãos que vêm aqui relatar um pouco das suas histórias, daquilo que o Senhor realizou em seus corações. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida tanto por dentro como por fora. Deus, Ele quer agir em todas as áreas da nossa vida, mas também Deus age de acordo com aquilo que nós damos liberdade a Ele, né? Porque o Senhor, Ele não invade, Ele respeita quando nós decidimos não agir como Ele quer em determinadas maneiras, tempos, né? O Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais nós deixarmos, né, e nos entregarmos a Ele, mais o Senhor trabalha conosco. E hoje a nossa convidada é a irmã Suzana Gomes, que é natural de Cachoeira do Sul, mas que reside em Porto Alegre há muitos anos e tem uma longa caminhada com o Senhor Jesus, de estar buscando a sua palavra, de ter recebido a sua palavra, e nós queremos saber como tudo começou, né? Tudo bem, irmã? Como que começou a tua caminhada com Deus? Olha, sempre desde a infância, né? Lá em Cachoeira, cidade interior, a gente tinha aquele costume, todos os domingos ir à missa, né? Eu me criei praticamente toda a primeira parte da minha vida no romanismo, né? Então eu sempre tinha aquele amor, né, por Cristo, apesar de ter santos e coisa em casa, que isso a gente sabe hoje, a gente tem a visão, mas naquela época a gente não tinha entendimento, então a gente achava que aquilo era certo e eu me dedicava àquilo, ia todos os domingos na missa e coisa. E eu lembro que uma vez lá numa igreja lá em Cachoeira, no Santo Antônio, sempre tinha aquelas novenas, né, de Maria à tarde, e um dia eu sentada ali na igreja tocando aquele fundo musical, e eu pensei assim, né, com o Senhor, como deve ser lindo e gratificante uma vida assim totalmente dedicada ao Senhor, né? Dedicada a Jesus, né? Como eram as freiras. E eu tinha na época um desejo de ser freira, porque eu tinha aquela necessidade, ou algo me colocava como me impulsionava, digamos assim, para eu ter uma vida dedicada exclusivamente a Deus, né? Então aquilo já estava no meu íntimo, né? Então eu me criei no romanismo. Aí em Cachoeira eu iniciei lá uma faculdade que acabei desistindo. Depois no ano seguinte iniciei outra faculdade, também não gostei. Aí eu resolvi vir embora para Porto Alegre, né? Aí chegando aqui eu comecei a trabalhei na Assembleia Legislativa na época, né? E fazia faculdade à noite. Aí eu me desliguei completamente, né, não ia mais em igreja, nem nada, me desliguei. Mas eu sempre sentia um vazio. E eu dizia, na época que eu ia na igreja, lá no interior, eu me sentia preenchida, né? Mesmo no engano, o meu coração era voltado, né, para um Criador. E eu até comentava com a Shirley, dizia, Shirley, eu sinto um vazio que eu não sentia antes, quando eu buscava Deus na igreja. Aí um dia indo em Cachoeira, que ainda tem a casa dos meus pais lá, né? Que de vez em quando eu vou. Então eu fui em Cachoeira, a Shirley ficou aqui em Porto Alegre, que a mãe dela estava enferma. E uma amiga minha de infância disse que eu estou indo lá num local, lá no cinema, que é a Donep, eu estou me sentindo bem, vamos lá. Aí eu pensei, não, a mãe da Shirley está doente, eu sabia que Deus curava, né, que podia fazer milagres. Eu disse, então vou lá contigo para mim orar ou pedir oração para alguém, para a mãe da Shirley, para ver se ela se cura, que ela tinha tido um AVC, né, e estava paralítica, numa cadeira de roda. Eu disse, Deus pode curar. Aí fomos lá na Donep, né, que era no cinema ali, isto em 98.
Fomos ali no cinema e eles viam quem era novo, eles davam um papelzinho pra gente preencher o endereço e coisa, né? E entregar para eles no final. Aí no final eles mandaram quem tinha aqueles papelzinhos que passasse ali na frente para receber uma oração. Aí tinha uma fileira de irmãos, né, na frente ali, e eu entrei na fila. Na época o apóstolo cuidava da fila ali, né, recebia na porta e tudo. E eu sentia algo diferente ali naquele ambiente, assim. E fui para a fila e entrei, e eles fizeram, tinha um rapaz, né, que foi orar por mim, que eles mandaram passar na frente para orar. E o rapaz perguntou, né, queria fazer a oração do novo nascimento aquele dia comigo, que hoje eu entendo, na época não. E perguntou se eu aceitava Cristo. Eu disse, mas claro, eu me criei conhecendo Cristo e eu não digo que adorava Ele, mas eu conheço Cristo, eu rezo para Ele, né? Que desde criança sempre tinha o hábito de orar, rezar na época, antes de dormir, a minha mãe fazia a gente na beira da cama, antes de deitar, rezar. Eu rezo para Cristo e esse costume eu sempre, mesmo aqui em Porto Alegre, sempre tive de rezar. Aquelas orações repetitivas, né? Aí o rapaz, não, mas tu tem que fazer oração, aceitar o Cristo, tu tem que confessar com a tua boca. Tá bom, eu vou fazer, mas eu sempre Cristo esteve comigo, eu não sou, eu entendi no dia que ele estava achando que eu era do diabo, que não tinha Cristo, que agora eu tinha que aceitar o Cristo, mas como eu sempre convivi com Cristo, como é que agora eu tenho que aceitar o Cristo? Tudo bem, fiz a oração e deixei o papelzinho lá com ele. Aí vim embora para Porto Alegre e durante um tempo eu recebia cartas de lá. Vieram umas 7 cartas, eu li e tudo. Mas, tipo, abandonei, assim, não procurei mais, não tinha ido em Cachoeira, então aqui eu fiquei sem ir em igreja. Até andei indo algumas vezes na católica, porque sentia essa necessidade de buscar a Deus. E então, daí passado um tempo, uma prima minha que tinha um gatinho lá, e deram uma paulada no gatinho dela e ele ficou paralítico. E ela era muito apegada àquele animalzinho e chorava muito, estava desesperada. Eu queria resolver aquele problema dela. E disse, Nelza, o nome dela, vamos lá numa igreja, vamos procurar uma igreja, porque a veterinária não dava a cura para o animalzinho. Eu disse, vamos procurar uma igreja, porque Deus cura, Deus faz o teu gatinho andar. Aí fomos numa igreja denominacional lá. E chegando lá eu não gostei não, sabe? Era um negócio, parecia sessão de umbanda e coisa que baixa aqui, não sei o que lá, e pediam dinheiro e coisa, e eu não vi Cristo ali. E eu disse, Nelza, eu não vou mais naquilo ali, eu tenho até medo de baixar uma coisa em mim lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar lá para Cachoeira, que eu fui numa igreja muito boa lá, que se chama Donep. Vamos ligar para Cachoeira e eu vou ver aonde tem essa igreja aqui em Porto Alegre e a gente vai nessa igreja. Aí liguei para essa minha amiga lá e ela conseguiu o endereço de Porto Alegre, da Donep, que era no Hotel Umbu. Aí ali nós começamos a participar das reuniões no Hotel Umbu, né? Então ali eu me senti bem, né? E começamos a frequentar. E chegou na época que em Porto Alegre encerrava, porque o pessoal ali era de várias denominações, iam para a praia, e nós vínhamos em Novo Hamburgo, porque em Novo Hamburgo não encerrava durante as férias. E nesse meio tempo eu voltei em Cachoeira e fui lá no Astral um dia. Disse, bom, eu vou como eu estava já assídua à Donep, eu disse, vamos lá na Donep, lá em Cachoeira. E eu fui com essa minha amiga de novo, e lá o apóstolo falou assim, o pessoal vai ter batismo sábado, né? O pessoal que está inscrito para o batismo. Eu disse, batismo? Mas a Donep, que eu saiba, não batiza. Tem qualquer coisa estranha aqui. Aí, voltando para Porto Alegre, nós frequentávamos também o capítulo da Zona Sul, ali, da Donep.
E tinha um irmão lá que frequentava, que era também um dos diretores, conhecido nosso. Ele nos convidou para ir num grupo familiar em Porto Alegre, é um grupo de oração. E eu vou convidar vocês para a gente participar desse grupo. Aí nós fomos, era na casa da Marcela, né? No apartamento dela. Aí ele tinha um grupinho, a gente orava, aquela coisa toda. Aí começou a crescer o grupo, não tinha mais lugar no apartamento. A gente passou para o salão de festas do condomínio dela, né? E ali cada vez crescendo mais e já estava se transformando na igreja em Porto Alegre, né? Aí então não cabia mais, o pessoal já estava reclamando que estava vendo igreja no salão de festas. Aí então foram lá para a casa do Júnior, ele tinha um salão de festas lá, começaram a se reunir lá. E nesse tempo todo já estava se transformando a primeira igreja, né, aberta em Porto Alegre. E o senhor começou a falar muito, muito comigo. E houve o batismo, eu me batizei em fevereiro de 2002. E comecei assim a ter visões, o senhor me mostrar coisas incríveis do mundo espiritual, assim, via coisas que eu não entendia na época. Hoje eu entendo. E escrever cartas como eu na época achava tipo psicografada, escrevia simplesmente, vinha inspiração, escrevia, né? Isso tudo foi levado para Cachoeira, lá para o apóstolo. E logo em seguida eu acabei adoecendo, né? Era muita coisa assim, via o mundo espiritual, via uma arca parada aqui na terra que ia subir a qualquer momento e que eu tinha que estar dentro desta arca e coisa, sabe? Hoje eu sei o que é isso, na época eu não sabia. Então aquilo me confundiu muito, né? E eu acabei buscando, tipo assim, buscando no plano natural, né? Eu já não tinha quase controle daquilo, né? Então eu acabei buscando psiquiatra, na época me aconselharam no psiquiatra, e ele me cortou durante 1 ano, mais ou menos, daí ir na igreja buscar a Bíblia, porque para parar aquilo, né, e tomar remédio, porque eu tinha muitas visões, passava vendo coisas. Aí aquilo tudo acalmou com remédios e tudo, daí depois de 1 ano, então eu voltei às atividades na igreja. Agora já não estava tendo tantas visões, a coisa estava mais tranquila, assentaram mais um pouco, né? Mas aí eu comecei de novo a estudar, me envolver de novo com a palavra, estudar as escolas, né? Que naquela época era muito difícil, eu ia em Cachoeira, tinha que buscar fitinhas, então a gente só tinha aquelas fitinhas cassete, era pouquinha administração, né? Pegava poucas apostilas também. E comecei a voltando aos poucos e me adquirindo conhecimento, entendimento da palavra. E o Senhor continuou me dando visões, só que agora para o ensino, né? Então, eu não entendia o processo da cruz. Lá o Senhor me dava um desenho todo, como é que funcionava o processo da cruz, né? Senhor, eu tenho que ministrar, hoje comecei já, fui sendo chamada para ministrar na casa do Senhor. Tenho que ministrar sobre divisão. Senhor, o que eu vou falar sobre divisão? Eu não tenho entendimento disso. Se abria assim, né? O Senhor me mostrava desenhos e eu logo entendia tudo. Ia passando, né, a visão. Então, assim, dizem que não há acepção. Deus não faz acepção de pessoas, não devemos fazer acepção. Mas às vezes eu acho que o Senhor me privilegia muito, sabe? Sou uma pessoa privilegiada porque eu aprendi a contemplar, né? Então eu contemplo as coisas de Deus. Às vezes eu estou deitada numa cama, assim, penso nas coisas, o Senhor começa a revelar, né? Me abrir coisas. Então dali depois já houve, quando eu voltei para a igreja já tinha um local próprio, né? Ali na Carlos Barbosa. E dali eu só fui estudando cada vez mais, ministrando, sendo chamada para ministrar, né? E fui, assim, tipo, me aperfeiçoando cada vez mais em conhecimento, né? E foi sendo levado, né? E eu sempre tive também junto, né? Como vaso de mestre, também de profeta ministerial. Então o Senhor sempre me mostrava, assim, o que está saindo da visão, o que não está saindo, né?
Muitas vezes estavam pregando lá em cima, eu disse, tá na visão. Daqui um pouco começava a sair, tá saindo a visão, e a Sheila me cutucava. Então o Senhor sempre me deu esses discernimentos, assim, né? Então, aí comecei a ministrar na casa do Senhor. Aí depois eu fui chamada por um irmão que era líder de uma tribo, a tribo de Rubem, lá em Belém Velho. Aí eu fui para lá com ele, que ele me chamou para mim auxiliar ele lá, né? E então lá eu comecei a trabalhar e ministrava escolas inteiras, né, com os irmãos, eu ajudava no atendimento com ele. E nesse meio tempo a igreja, já o apóstolo veio e assumiu a igreja em Porto Alegre, né? E então eu fui chamada lá para a tribo auxiliando o irmão, e o irmão tinha, no mundo natural, né, nos negócios, ele não pôde mais ser líder da tribo. Aí, através do apóstolo, o Senhor me botou de líder daquela tribo. Eu disse, já é um privilégio, porque mulher normalmente não é líder de tribo, né? Eu disse assim, o Senhor, então, sempre me privilegia mais do que eu mereço, né? Então, foi um trabalho ali gratificante, mas ao mesmo tempo, assim, muita responsabilidade. Foi um trabalho ali que me fez crescer bastante, porque eu, com o temor do Senhor que eu sempre tive, né? Mesmo quando eu era do mundo, faz aquilo que tu faz, as coisas, então, será que é realmente isso que Deus quer? Será que vem dele, né? Então, ali eu comecei a crescer mais. Aí depois o outro irmão assumiu, aí eu voltei para as atividades da igreja e sempre ensinando na casa do Senhor, né? Que eu fui chamada para o mestre, tem que multiplicar os talentos, né? A gente sempre tem na igreja do Senhor Jesus essa oportunidade. Então, eu me considero, assim, uma pessoa privilegiada. E lá no catolicismo já, eu me lembro que na hora da Eucaristia ali diziam que a gente falava com o Senhor, né? E eu lembro que a hora que toca aquele sininho, né? E eu falava com Jesus naquela época já. E um dia, numa cura interior, o Senhor me mostrou, eu falava contigo, mas tu não me ouvia. Falava comigo e eu te respondia, mas tu não ouvia. Porque a gente sabe, né, que o romanismo tem uma maldição que o Senhor lança, né, de surdez, mudo, né? Por isso que o romanista normalmente ele reza, porque ele não ora, né, não tem alento de vida na boca, né? Então, ali o Senhor me mostrou que eu já falava com ele naquela época, que ele me ouvia, né? E então, quando eu vim para a igreja do Senhor mesmo, era uma coisa que eu comecei a ouvir coisas assim que nunca, né, no romanismo tinha sido falado, de uma volta de Cristo. Nunca foi pregado isso. E outras assim também, que falar de Deus falar com a gente, isso aí para mim tudo era novo. Deus falar comigo. Aí logo que eu comecei a entender que Deus fala comigo, eu falei para uma irmã, mas Deus fala assim através da gente? Então é tipo assim no espiritismo médium? Não, isso não existe, não sei o quê. Mas para o meu entendimento rudimentar ali, teria sido uma boa lição para mim entender que nós somos vaso. Não se chama exatamente médium como no espiritismo, mas somos vasos também. Deus fala através da nossa boca, né? E então, assim, eu digo, foi algo novo para mim, né? O falar com Deus. E isso eu faço diariamente, né? Eu digo assim que tem uma vida como deveria ter de consagração, né? Mas eu sempre busco entendimento, né? Conhecimento da palavra, entendimento para eu ser transformada e passar essa transformação. Então, quando eu tenho que ministrar na casa do Senhor, eu digo, Senhor, eu não vou lá jamais sem que tu me reveles a tua mensagem que deve ser passada e que tu use a minha boca para isto, né? Que não seja eu, ninguém vai vir com frio, umas noites frias lá das suas casas para ouvir coisas minhas. Eles estão ali, Senhor, para ouvir a Ti. Então, sempre o Senhor, né, me dá a revelação daquilo que Ele quer passar. Então, tenho esse diálogo com Ele. Muitas coisas eu pergunto, né? Então, o ministério que o Senhor me deu de ensino na casa do Senhor, né? E um que eu
considero assim até mais, digamos assim, importante até do que ensinar. O Senhor me deu também o ministério da intercessão. Eu tenho as intercessões na madrugada, né? Então, assim, eu vejo o que a gente aprende. De repente eu tenho experiências nesta intercessão, né? Porque a intercessão não é só a gente falar, mas também ouvir. Orar é ouvir e falar, além de falar, ouvir também a Deus. Então, às vezes, na intercessão, o Senhor me dá nomes que eu não sei quem são, de repente está me dando uma pessoa que eu não sei quem é. Às vezes eu estou orando por uma pessoa, uma vez eu estava orando por umas pessoas lá em Cachoeira, e o Senhor, um casal, né? O Senhor diz, eu vou recolher um deles. Tá? Passou uns dias, mas isso é coisa da minha cabeça. Passou um mês e pouco e ele teve um infarto e morreu. Pela lógica, eu disse, eles estão bem de saúde, estão tudo bem, né? E realmente aconteceu. Então tu vê assim que é o Senhor dentro de ti falando. Então eu tenho experiências, né, de Deus falando dentro da gente. Então na igreja, assim, tudo que é ensinado ali, que vem através do apóstolo, né, que a gente medita e a gente ensina, aquilo é verdadeiro. Eu digo por experiências, por sentir, por ter a experiência daquilo, que aquilo aplicado realmente funciona. Aquilo ali não é papo furado, não é coisa que vem da boca, dito inconsequente. Realmente funciona. É assim, Deus habita dentro da gente, Deus fala de dentro da gente, Deus revela as coisas na mente da gente, de dentro da gente. Eu tenho experiências assim, ó, do Senhor dentro da gente falando, que um dia eu estava assistindo uma televisão há uns 3 anos atrás, assistindo, e tinha uns travestis ali fazendo umas micagens, umas coisas, e eu rindo daquilo. De repente veio de dentro de mim, assim, tomou conta das minhas emoções e da minha mente, um amor grandioso de Deus por aqueles travestis ali. E uma voz me disse, eu amo cada um deles. Claro que ele não ama o pecado, mas ele ama aquela criatura. Então ali eu vi o amor de Deus também por aquelas criaturas. Então são experiências, né, que o apóstolo sempre diz que a gente tem que ter consciência dessa vida. E eu tenho mais do que consciência, eu tenho experiências de sentir esse Deus realmente dentro da gente, né? Deus, ele é verdadeiro, né? E assim como a irmã compartilhou, que nós temos ouvido não são simples, não é uma filosofia, não, né? É coisa, não. Eu sempre, quando eu ministro na casa do Senhor, eu digo, gente, isso aqui não é teoria, isso aqui é verdadeiro, aplica que é assim e funciona. Eu digo porque eu tenho experiência e testemunho disso. Nós vamos então fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais experiências e testemunhos da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.